pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. De uma gripezinha. Tido de uma gripezinha. De uma gripezinha. Ai, meu Deus. Acho que eu fiz merda, tá ok? Preciso consertar isso. Bom, presidente, o PIB significa Produto Interno Bruto, ou seja, ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período. Ele ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. Aqui temos a fórmula de como o PIB é calculado, ou seja, é consumo mais investimento mais gastos do governo, que representam a absorção interna, ou seja, são os bens e serviços que a sociedade absorve para o consumo ou para o aumento de estoque de capital em um determinado período de tempo. Já X, que é as exportações, menos o M, que são as importações, ou absorção externa, balança comercial, visa ao mercado externo, demonstrando o saldo de que se vende, exporta, ao exterior, menos o que se compra, importa, do exterior. Acho que saquei, dona ministra. Eu, como presidente, preciso achar alguma forma de resolver os problemas relacionados a ele. Vamos convocar os parças para ajudar a gente. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Buenos dias, presidente. Good morning. Bom dia, presidentes. Zawan. Buongiorno, presidente. Ai, droga, esqueci de ligar o tradutor automático. Vamos falar hoje sobre essa iminente pandemia que está acontecendo aí desde... Novembro. Isso mesmo, desde novembro. É claro que eu sabia. Então, meus amigos, eu já tinha tantos problemas para lidar aqui no meu país, aí surgiu mais esse, e tudo virou uma grande bola de neve. Em 2019, tivemos um crescimento de 1,1% no nosso PIB, e nosso planejamento era de aumentar essa projeção para 2,17% do PIB para 2020. Mas agora o governo cortou sua projeção oficial para uma queda de 2,8%. Tá, já sabemos que você não vai crescer. Olha eu, com a maior potência, tive um crescimento em 2019 de 2,1% do meu PIB. E até janeiro, a estimativa era de 1,9%. Agora, com o nosso mercado de ações que afundou 1/4 do seu pico no mês passado, eliminando 3 anos de ganhos. 3,28 milhões de americanos se candidataram para os benefícios de desemprego. O maior número já registrado. Se a China tivesse se contido, nada disso estaria acontecendo. Nem vem, só sabe falar de mim, mas quando alguém cita certas guerras, bombas, já vem se doer todinho. Olha só, como a segunda maior economia mundial, o que eu tenho pra dizer é: o PIB da China já vinha decaindo bem antes do surto de coronavírus, infelizmente. A gente estava passando por um processo de desaceleração econômica que com essa pandemia certamente só tenderia a piorar. Nós tínhamos o objetivo de dobrar o nosso PIB em relação ao nível de 2010 e para isso precisaríamos de pelo menos 6,1% de crescimento em 2020. Só que agora, certamente, isso não vai mais acontecer. Por que será, né? Escuta aqui, seu bronzeadinho. A culpa dessa pandemia não é minha, tá ok? Enfim, como eu ia dizendo, né? No final de 2019, colocamos uma estimativa de crescimento condizente com nossos planos para a economia. E as estimativas para 2020 foram de um aumento no PIB de 5,8%. Mas, com toda essa situação que aconteceu, tudo isso foi pro lixo, já que só no primeiro trimestre de 2020 as projeções caíram de 4,9% de aumento para 1%, só 1%. E a estimativa do PIB para o resto de 2020, né, caiu de 5,8%, que é o que tínhamos planejado, para 5,4%. E essa porcentagem de aumento é a menor na China em mais de 30 anos. Isso simplesmente é uma calamidade. Mas isso é pouco perto do meu país. Por aqui a situação se complica a cada dia. Nós somos a 4ª maior economia do mundo e pretendemos continuar sendo depois dessa pandemia.
Em 2019, tivemos um aumento de 2% do nosso PIB e o nosso PIB per capita de um aumento de 2,8%. Tínhamos uma estimativa de crescimento em 2020 de 1,9%. Com essa crise, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, temos uma estimativa de redução de 30%, uma das economias que mais será afetada com essa pandemia. O PIB espanhol é composto em 74,3% serviços, 23,1% indústrias e agricultura com 2,6%. Já tivemos mais de 302 mil novos desempregados, um aumento de 9% em relação ao ano passado. O nosso setor de serviço é o mais atingido, com mais de 206 mil desempregados. Somos um país onde o turismo representa 12% do PIB e um grande número de empregos temporários. Sem turismo, aeroporto fechado, tudo só tende a piorar. Madrid nunca esteve tão vazia, eu nem reconheço mais a capital do meu país. Ah, porque você não viu Paris, viu? Já fazem semanas que ninguém aparece lá na Torre Eiffel e o turismo, que sempre contribuiu tanto para o crescimento do nosso PIB, está se decaindo cada vez mais, o que vai causar um grande impacto no PIB desse ano. O Fundo Monetário Internacional tinha projetado que em 2020 a nossa economia iria crescer 1,4%. Entretanto, com tudo isso acontecendo, agora é estimado que ocorra um forte recuo do PIB. Foi calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica que para 3 meses de paragem, os custos que teríamos chegariam de 247 a 436 mil milhões de euros, e o PIB teria uma queda de 10,2 a 18 pontos percentuais. Cada semana adicional custa de 18 a 35 mil milhões, ou seja, cerca de 0,7 a 1,4 do PIB. Bom, pelo menos a gente não tá pior que a Itália, né? Pois é, minha amiga. Aqui na Itália está o caos. Somos o país com mais mortes nessa pandemia toda. Com isso, as medidas de isolamento aqui reduziu a nossa produção econômica cerca de 10 a 15%. Estava fazendo projeção de crescimento em 2020 e agora já estão falando de diminuição de 4% no primeiro trimestre e até 14% no segundo trimestre. Por conta desse tal desse corona, não dá nem para acreditar. Eu, a maior potência mundial, perdendo tanto dinheiro assim. Meu Deus, o que vai ser de mim? Materialista. Calma, querido, não é só você que está sofrendo, tá ok? Por falar em recessão, o Brasil também está começando a passar por uma crise, porque grande parte da nossa produção e abastecimento dependia do material vindo da China, que parou com grande parte das importações e exportações, né? Nem vem, eu já disse que eu não tive culpa. Bem lembrado, presidente. Um dos setores que também estão sofrendo consequências por essa pandemia é o de importação e exportação. Como vocês já sabem, exportar significa a saída de um produto ou mercadoria de um país para o outro. Por exemplo, o Brasil vende algodão para a China, isso é uma exportação. E importar é quando um país compra mercadorias ou produtos originados de outro país. Por exemplo, o Brasil compra produtos da China, que é nosso parceiro de mercado, importação. Nem me fale, aqui no Brasil recentemente foi divulgado um balanço das exportações e importações das primeiras semanas de março e os resultados não são nada animadores, viu? A média das exportações da segunda semana do mês somou 770 milhões de dólares, 20% abaixo da média de 962 milhões de dólares. Bom, aqui nos Estados Unidos, os nossos principais parceiros de exportação é a União Europeia, com 18,7% do mercado, e a China, com 8%. Tentamos a todo custo voltar ao normal, porém sem sucesso. Com o país estando na iminência de se tornar o novo epicentro do vírus, precisamos de medidas para combatê-lo, antes que seja tarde demais. Falou tudo, meu bem. Vou dar continuidade aqui, então continuando. Por aqui os nossos resultados foram impactados pela queda nas exportações, da exportação de 3,9% de semi-manufaturados, pelo recuo de 21,5% nos embarques de petróleo e derivados, soja, minério de cobre e milho. As exportações de manufaturados caiu 11,6%, a comparação entre as duas semanas, impactados pela venda de aviões, automóveis, ferro e aço. Se isso não se normalizar logo, a falta de suprimentos no Brasil vai ser a pior em anos. Tá, né? Mas assim, não pensem que porque começou aqui, nós não estamos sendo afetados. Olha só, as exportações da China caíram 17,2% só nos 2 primeiros meses do ano. E as nossas importações recuaram 4% em relação ao bimestre do ano passado. Nosso país registrou um déficit de mais de 7 bilhões de dólares no período. Até podem estar sendo afetados, mas aqui nós estamos muito mais. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Só em 2019, quase 20% de nossas importações brasileiras vieram da China. E o seu país também ocupa o primeiro lugar no ranking das exportações brasileiras e a primeira colocação no ranking das importações brasileiras. Ou seja, a gente depende muito desse xing-ling aí, tá ligado? Tá ok? Não sei o que você quis dizer com isso, mas enfim. Como um grande polo de exportações mundial, nós sabemos que os impactos do coronavírus para as negociações internacionais são palpáveis e diversos, assim como esse atleta acabou de dizer.
Devido à pandemia, as empresas estão paradas, a produção estagnou, o que gera um problema em cascata, visto que, além das nossas nacionais, temos empresas de outros países, que por sua vez podem ser fornecedoras para outras empresas. E se uma está parada, a outra não vende, e aí não gera receita, ninguém compra, e então tudo vira uma reação em cadeia. No caso da França, a gente estava importando muitas máscaras de proteção da China. Entretanto, a gente começou a encontrar muita competitividade na compra desses materiais. Então, a gente informou que até o final de abril, mais de 10 mil máscaras serão fabricadas por semana aqui na França. Mamma mia! É uma ótima solução. A gente depender de um só fornecedor, acaba que ele não dá conta de atender todo mundo. E alguns países ficam em falta. Aqui, a situação só piora. As exportações totais da Itália registram um valor de 3,15 bilhões e uma queda de 11% em relação aos números antes do coronavírus. Nossa, com todos esses números já estou até ficando com dor de cabeça, tá ok? Aqui no Brasil não sei se vamos ter dinheiro para suprir tantos gastos. Não temos planejamento nem para as nossas reformas. Imagine então para uma pandemia, tá ok? Sobre o dinheiro, a situação é realmente preocupante, porque com os investimentos caindo, as empresas fechando e o consumo diminuindo, o governo é o único que teoricamente possuiria dinheiro para gastar, para manter a economia ativa. Atualmente, o governo está tendo gastos em manter a saúde em dia. Afinal, Bolsonaro, quais são as medidas que o país está tomando quanto a isso? Bom, até agora o nosso país investiu 700 bilhões para o enfrentamento à pandemia de coronavírus e 224,6 bilhões corresponderão a custos efetivos para os cofres federais por envolverem aumento de gastos e redução de tributos. Antes do agravamento da crise em todo o mundo, o banco previa que a atividade econômica cresceria 1,5%. De fato, vocês irão se prejudicar. Mas, como a pandemia tomou grandes proporções primeiro aqui na China, nós já tomamos medidas drásticas. Aproximadamente 1,2% no nosso PIB, ou mais de $1 trilhão de medidas fiscais foram aprovadas e estão sendo implementadas. Atualmente, espera-se que a expansão fiscal seja significativamente mais alta, refletindo os efeitos das melhorias já anunciadas e estabilizadores automáticos, incluindo maiores investimentos em infraestrutura e melhorias no Sistema Nacional de Emergência para a Saúde Pública. Além de tudo isso, reuniões são feitas diariamente pelo meu governo, para que a gente consiga sair disso da melhor forma possível e não acontecer um colapso na nossa economia. Já temos uma estimativa que os gastos equivalem de 17% a 20% do nosso PIB. Tudo isso para que as pessoas respeitem a quarentena e fiquem em casa. É muito importante lembrarmos das famílias e das pessoas que estiveram sendo mais prejudicadas nesse momento de quarentena, isolamento e todo esse período difícil. O nosso governo forneceu medidas de tolerância para ajudar com o alívio financeiro as famílias, as empresas e as regiões mais prejudicadas pelas dificuldades de pagamento. Bom, apesar de eu não gostar muito de você, nosso objetivo foi bem parecido. Temos como propósito auxiliar os cidadãos e as empresas para manter a economia e não termos um colapso. Então, recentemente, alcançamos um acordo de $2 trilhões, cerca de 10% do nosso PIB, que foi aprovado pelo Congresso. Bom, quanto ao Brasil, a fim de não afetar muito as nossas micro, pequenas e médias empresas, o BNDES anunciou que está disponibilizando uma linha emergencial de crédito para suas folhas de pagamentos. E assim o valor poderá ser financiado por 2 meses da empresa. A taxa de juros será pré-fixada em 3,75% ao ano, com prazo de até 30 meses para a realização do pagamento. Com a carência de 6 meses para a cobrança de juros, sabemos que não é muito para o nosso país, mas foi o que conseguimos encontrar neste momento de crise. Por falar nisso, apesar dessas medidas, os brasileiros estão se deparando com um quadro complicado, tanto para quem já estava desempregado, quanto para quem ficou desempregado por conta da pandemia. O que o senhor presidente propôs para solucionar isso? Nós anunciamos medidas para proteger os trabalhadores que tendem a ser os mais afetados pela crise do coronavírus. A Câmara deu um passo nessa semana ao aprovar um projeto que cria um auxílio emergencial para trabalhadores informais, que poderão ficar sem nenhuma renda com a paralisia da economia durante o período de quarentena. E como vocês, senhores presidentes, esperam estar com o país após a pandemia? Aqui, nós faremos o possível para manter a economia, tentando não prejudicar a população. As empresas estatais chinesas e as grandes empresas daqui já conseguiram retomar a sua produção em cerca de 90%. Para a alegria de todos, aqui na China, serão iniciados em abril testes clínicos com uma vacina contra o coronavírus, mas ainda não há previsão de quando estará disponível. Além disso, nós aumentamos nossa produção e exportação de suprimentos médicos para outros países. Caso isso dê certo, será um enorme avanço, principalmente com os países que mais estão sofrendo por conta da pandemia. Não é simples exercer um movimento tão forte de expansão do gasto público e dos poderes governamentais como o que está acontecendo agora. Só espero recuperar o meu futebolzinho logo logo e mostrar a todos meu histórico de atleta. Obrigado, meus queridos amigos, pela disponibilidade dessa conferência,
pela atenção de todos e espero que tudo se normalize logo logo. Até mais. Pois é, dona ministra, essa gripezinha rendeu altas discussões, hein? Será que passaremos por mais essa? Olha, senhor presidente, o Brasil eu não sei, mas a economia global jamais será a mesma, isso eu posso garantir. Mas do ponto de vista fiscal e legal, podemos dar-nos por satisfeitos se o país for capaz de retornar ao esforço de ajuste e de desburocratização que vinha sendo empregado até semanas atrás, para poder continuar avançando de onde parou. Que assim seja, dona ministra. Até mais. E nunca se esqueçam, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.